Fala, família da natação! Você não está entendendo nada, hoje o podcast não é em estúdio, é aqui em Angra dos Reis. Tanto eu quanto o Guilherme Tucher estamos aqui para o segundo EcoSwim Angra. Conta aí para o nosso público o que foi esse evento de travessia que a gente está vivenciando em 3, 4 dias aqui em Angra, Guilherme. A gente teve uma participação, um momento na piscina. Hoje as ações foram realizadas aqui no ambiente de águas abertas. E amanhã, Renato, tem uma super travessia de mais de 1.000 quilômetros. Mais de 1.000 metros. É. E sem contar que a gente teve palestras com os grandes nomes da natação. Teve gente que tá no Guinness, bateu recorde, gente que atravessou o Canal da Mancha, outras façanhas aí pela natação. E claro que hoje a gente vai falar de natação. A gente está há 3 dias respirando a natação. Verdade. Mas, Guilherme, o que é nadar, afinal de contas? A gente fala natação, mas o que é nadar? Pessoal, a gente estava aqui e eu falei, pô, Renato, a gente tem que conversar sobre alguma coisa. E eu levantei essa ideia, a gente discutiu o que é saber nadar, até porque um pouco antes o Renato estava falando ali com o Gustavo e com o Kenison sobre a ideia da prevenção de afogamentos. E eu acho que a gente tem que ver o saber nadar de uma maneira mais ampla. Muitas vezes as pessoas resumem o saber nadar a fazer crawl, costas, peito e borboleta. Mas, por exemplo, Renato, se uma criança estiver numa situação de risco de afogamento, dependendo da condição do ambiente, mesmo que ela saiba fazer os nados, isso pode não ser suficiente. Não é suficiente, né? Então, vamos imaginar uma criança está no final de semana e ela está brincando com a família. A última coisa que ela vai fazer é nadar crawl, costas, peito e borboleta. Às vezes o pai fica até bravo, mas mostra o que você está aprendendo na sua aula de natação. Não, ele começa a fazer o submarino, ele afundar, e não são as noções que aí ele vai utilizar naquela situação problema. E quanto mais aquela criança vivencia a situação problema num ambiente controlado, com a supervisão de uma pessoa responsável e habilitada para aquilo, a maior a probabilidade de quando acontecer a situação problema, ele conseguir sair da melhor forma possível. Se a gente jogar isso, por exemplo, para o futebol, porque o jogador treina tanto pênalti para chegar naquele momento que ele estiver na adrenalina, no momento que tem a pressão da torcida, ele conseguir ter êxito na ação dele, que é como a mesma coisa com a criança. Então, se a gente fica ensinando crawl, costas, peito e borboleta, e ela tá ali no final de semana brincando na piscina, com, sei lá, um colchão inflável, aquele colchão vira em cima dela, ela não vai nadar borboleta para sair daquele colchão, né? Verdade. Muitas vezes a gente esquece que a criança ela aprende a nadar numa piscina, num ambiente controlado, os adultos também de maneira geral, Renato, mas eles vão desfrutar nos momentos de lazer de um ambiente como esse. Então eu tenho dito que muito mais importante, ou tão importante do que fazer os nados formais, é a criança estar adaptada ao ambiente aquático. E a gente chama esse momento de adaptação ao meio aquático. E infelizmente, Renato, muitas vezes os professores conduzem a adaptação ao meio aquático como se fosse uma preparação para os nados. Então eu vou ensinar na adaptação tudo aquilo que a criança tem que saber para poder fazer os nados melhor. Mas eu acho que isso é um erro. A gente deveria oportunizar uma adaptação ao meio aquático que permita a criança explorar o ambiente aquático. E já puxando para a filosofia que você tem com a natação criativa, eu acho isso muito interessante. Porque a gente pode ensinar qualquer coisa de maneira mais por comando, por repetição ou por soluções de problemas. Aí eu acho que a natação criativa entra muito bem. Na hora que você traz um jogo, você traz alguma brincadeira, primeiro que às vezes ele está em grupo, e ele vai ter que resolver aquele problema não só sozinho, mas em grupo. Um vai ter uma opinião, outro vai ter outra opinião, eles vão ter que entrar num consenso, que é o que acontece na nossa vida do dia a dia, quando você entra num ambiente de trabalho, não é o que você quer que vai ser executado dentro daquela empresa, e você vai aprendendo novas habilidades e competências que serão essenciais não só para aquele momento na natação, mas para um movimento, uma ação muito maior. E eu também queria colocar que não é somente a gente pensar nos nados ou na segurança aquática, mas pensar em habilidades até de outros esportes. Perfeito. Então, dentro dessa adaptação meio líquido, a gente pode trazer o surf, o nado sincronizado, o polo aquático, saltos ornamentais. Então, muito conteúdo, porque a gente nunca sabe qual vai ser o esporte dessa criança no futuro, e às vezes pode ser até um esporte terrestre, mas os movimentos, o acervo motor que você está dando naquela janela de oportunidade vai favorecer ele até em outros esportes lá no futuro. E aqui é importante entender uma coisa, pessoal. Quando a gente fala de pegar emprestado conteúdos dos outros nados, dos outros esportes aquáticos e trazer para adaptação ao meio aquático, a gente não está querendo dizer que a gente tem que ensinar o polo aquático ou o surf, porque é uma coisa muito importante. A ideia que a literatura traz para a gente é que dos 2 até os 6, 7 anos, a gente deveria ensinar o que a gente chama de movimentos fundamentais. E é aí que entra a adaptação ao meio aquático.
E só a partir dos 6, 7 anos que a gente deveria ensinar os movimentos especializados, que são os movimentos dos esportes. Então, primeiro a gente ensina as crianças a lidarem com o ambiente aquático. O que eu vou ensinar, Guilherme? O que eu vou ensinar, Renato? Pega todas as experiências que ela pode ter na água, traz isso para dentro dos movimentos fundamentais. Aí foi o que o Renato comentou. Depois, a partir do momento que ela começa a experimentar a bola, sem saber que aquilo pode se tornar um polo aquático, que ela aprende a saltar da borda da piscina ou de uma plataforma, se ela tiver essa possibilidade, de diversas maneiras. Depois isso pode se tornar saltos ornamentais. Ela aprende a subir numa prancha, remar a prancha, às vezes até utilizar um caiaque ou um stand-up, né, Renato? Sim. Depois ela pode utilizar isso na vida futura dela. Isso me lembra, Renato, um conceito que é muito importante, que é relativamente mais recente, que é de competência aquática. Ele é muito mais amplo do que a ideia de fazer só os nados. E dentro da ideia de competência aquática, uma coisa muito importante é a pessoa saber diferenciar o que ela consegue fazer daquilo que ela tem que enfrentar. Uma coisa que o pessoal fez aqui foi o seguinte: a gente está numa praia, no CEP aqui de Angra dos Reis, mas eles vieram lá de longe. Não foi, Renato? Foi. Cerca de 2 quilômetros nadando, e algumas das pessoas vieram de caiaque. Assim, é uma distância absurda? Não. Mas eu não conheço esse ambiente. Eu não sei o que tem no meio do caminho, não sei qual é a temperatura. Tudo isso eu tenho que pensar, opa, quais são realmente as minhas reais condições para eu conflitar isso com as condições do ambiente. Acho que também a gente tem que entrar numa observação que quando a gente está falando, a gente não sabe quem é o público que está ouvindo a gente. Então a gente fala, eu tenho que ensinar essa adaptação dos 2 aos 7 anos. Mas não é somente nesse público. Às vezes você vai pegar aí na sua aula uma criança com 8, 9, um adolescente, que não passou pela um adulto, né? que não passou pela adaptação, e às vezes o professor erroneamente já começa a iniciação dos nados, fala, mas ele já é grande, eu não vou ficar ensinando adaptação para uma pessoa dessa idade. Mas você deve sim ensinar essa adaptação para qualquer faixa etária. Se ele não passou por essa fase, é muito importante que ele passe. Então, para essa parte de sobrevivência aquática, das habilidades, então, essas 15 competências que Langendorf e outros autores colocaram para a gente, que é importante a gente fazer. Então, a entrada e saída da piscina, mudança de posição, mudança de direção, nadar com roupa, sem roupa, nadar com material flutuante como um colete, nadar sem um colete. Então são habilidades que também não importa a idade, mas sim as vivências que essas pessoas teve antes, que é uma das avaliações que você tem que fazer quando você recebe esse aluno, conversar com ele ou com a família, quais foram as vivências que ele teve antes. E também você vai percebendo conforme você vai ministrando as suas aulas. Renato, você levantou um ponto que me lembrou o seguinte: muitas vezes também o professor está muito preocupado em ensinar somente competências ou habilidades aquáticas e motoras. Mas, pessoal, habilidades ou comportamentos, atitudes, valores também são extremamente importantes. Porque muitas vezes vale muito mais, Renato, a pessoa olhar para esse ambiente e entender e compreender que eu consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo. Vocês estavam falando antes, por exemplo, um ambiente que eu não conheço. Onde é que tem pedra? Qual é a profundidade desse ambiente? Será que eu posso? Como é que eu vou entrar nessa água? Teve um participante aqui do F-Swimming que citou que a mulher dele, que é médica, parece, teve um caso de uma pessoa que pulou no mar, bateu com a cabeça numa tartaruga. Aí você pensa assim, não é possível que isso aconteceu. E ele está com problema em função desse trauma. Então, pessoal, isso também é adaptação aquática. Isso é um saber nadar. Eu olhar para o ambiente e entender, opa, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu posso fazer, né, Renato? E aí tem aquela parte, mas se eu não sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, você tem que procurar um especialista. Estamos chegando aqui no mar, não tem um salva-vidas, não tem alguém. Para quem eu vou procurar informação? Então, às vezes, um pescador, uma pessoa local, pessoa que usa o ambiente de forma rotineira, eu tenho que fazer essa pergunta. Ah, mas não, tem um salva-vidas? Então eu vou procurar o salva-vidas. Qual que é o melhor lugar que eu posso entrar? Onde eu não posso entrar? Até que profundidade? Onde é a corrente de retorno? Tem uma quebra de onda? Não tem? Então eu preciso me informar se eu não conheço o ambiente. Saber as pessoas capacitadas naquele locais ou que convivem naquele local para te dar informação. E também é papel do profissional de natação passar essas informações, porque a gente vive num ambiente controlado que é a piscina e a gente fica muito preso nas habilidades aquáticas e esquece de também mostrar os outros ambientes. Ah, se ele for numa cachoeira, se ele for no rio, como que ele deve se comportar nesses locais? Então é papel também do professor, eu não consigo levar o meu aluno para esse ambiente, mas como eu consigo transformar e adaptar o meu ambiente para ele vivenciar aquilo?
Se eu não consigo nem fazer isso, que eu venho através de vídeos, informações, ou peça simplesmente para o seu aluno pesquisar no YouTube quando ele chegar em casa. Renato, a gente consegue criar as múltiplas condições de ensino da natação na piscina, fazendo variações em características do indivíduo, do ambiente, da tarefa. Então a gente está muito acostumado a pedir o aluno só nadar na superfície, ele pode nadar submerso. A gente muitas vezes só pede para o aluno nadar na posição de decúbito ventral, ele pode nadar dorsal, lateral, com equipamento, sem equipamento. Apaga as luzes da piscina, Renato, para ele ter uma outra percepção do que é saber nadar. Por exemplo, apesar da água de Angra ser extremamente transparente, hoje o tempo está mais fechado e ela não está tão clara. E se a pessoa não estiver acostumada, ela vai colocar o rosto na água, vai começar a nadar, ela vai ficar desesperada, porque cadê a linha? Cadê a minha referência? Então tudo isso é saber nadar, pessoal. É você conseguir manifestar um conjunto de comportamentos motores, mas também você entender o ambiente que você está frequentando, você ter atitudes de segurança, de prevenção, para que você não venha se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco. E Renato, o professor pode fazer isso tudo na aula. Ainda vou colocar mais coisas, porque às vezes a gente fica usando sempre a piscina na mesma direção. Perfeito. Eu coloco as raias, que são tradicionais da natação, mas por que todos os momentos eu tenho que usar raias? Será que uma vez por mês você não consegue tirar as raias da piscina? Nadar em círculo, nadar em X, nadar em triângulo, ou fazer mescla de turmas, porque às vezes fica tão fechado, essa é a turma X, essa é a turma rolar. Por que não juntar as turmas no começo de uma aula, finalização de uma aula, até incentivar aquele aluno que já atingiu um aprendizado e mostrar para quem ainda não atingiu, e ele sentir a importância e valorizado pelo que ele já aprendeu. E a gente consegue variar isso nas aulas do nosso dia a dia. E um ponto que a gente não levantou ainda, Guilherme, é na hora que você vai introduzir uma nova atividade para a criança, ou para adolescente ou adulto, e não simplesmente você comunicar e falar aquela atividade, mas ele entender o porquê daquela atividade, ele saber daquela atitude, ou até mesmo até onde ele pode ir com aquela atividade. Renato, vou deixar minha mensagem final, depois você deixa a sua, pode ser? Pode ser. A gente está muito acostumado a ensinar por meio da reprodução. O professor, mesmo na adaptação homeoaquática, ele cria um modelo, ele cria um padrão e quer que todo mundo repita aquele padrão. Isso é um modelo de ensino que é um modelo de ensino tradicional, onde as pessoas aprendem pela repetição de um padrão. Só que no mundo real, que é isso aqui, o padrão que você aprendeu pode não se manifestar, porque as condições mudam. A gente tinha uma condição de mar na parte da manhã, a gente tem uma condição de mar agora na parte da tarde completamente diferente. Então pensem também em ensinar por meio da exploração do ambiente. Então ao invés da criança, do adolescente, do adulto, ele repetir um padrão de movimento, ao invés dele repetir a resposta, a gente vai fazer com que ele repita o problema para ele buscar soluções que podem ser diversas para aquele problema que você propôs. E esse problema, na verdade, é uma atividade de aula. E muito falando nessa solução, mas às vezes a solução para você é diferente da solução para mim. Às vezes você tem uma limitação de ombro e o movimento vai ser diferente do meu. E além de tudo isso, vem a individualidade. E você tem que ter o olhar para o indivíduo. O que ele consegue executar e o que é melhor ele executar dentro das funções dele. Então, às vezes, o melhor exercício para o Guilherme não é o melhor exercício para mim. Eu falo que quem vai escolher o exercício não é o professor, é o aluno. Eu olho para o aluno, eu vejo a situação, problema, a dificuldade dele e qual é o melhor exercício para resolver aquilo. Às vezes, nadar crawl com a prancha vai ser melhor para o Guilherme porque ele não tem um apoio. Para mim, eu não preciso nadar o crawl com a prancha. Aí a gente está na mesma aula e aí vem aquela coisa. A hora que eu começo a colocar dois exercícios diferentes para o público que está na mesma aula, o aluno vai perguntar, mas por que eu uso a prancha e ele não usa? O pai vai perguntar, por que meu filho está usando a prancha e o outro não? A coordenação vai perguntar. E aí cabe você ser o especialista e conseguir justificar porque cada um está utilizando. Porque se o exercício for muito fácil para você, você vai acabar desestimulando. Se ele for muito difícil, você também vai desestimular. E o grande profissional é isso, essa linha tênue. De saber qual exercício, para não ser nem muito fácil, nem muito difícil, e ser aquele exercício que o momento está pedindo e a necessidade daquele aluno. Queria dizer que pela primeira vez a gente faz um podcast com um drone, inédito aí no mundo da natação no Brasil, e a gente levando conhecimento dentro da praia, trazendo essa vivência que a gente está tendo aqui em Angra do Reis, no segundo swing, do Eco Swing Angra, e depois a gente não podia guardar para a gente precisa levar para o público. Legal, então, pessoal, tenham sempre em mente que estudar sempre vale a pena. Esse é um momento de estudo, de aprendizagem.
e vejam as aulas de natação de vocês de maneira mais ampla. É lógico que a gente tem que ensinar crawl, cos, peito, borboleta, é um conhecimento socialmente construído, isso faz parte do programa, mas não se limitem a isso, a gente pode fazer sempre muito mais. Então eu queria deixar aí o convite para vocês, para quem me segue, conhecer o canal do Guilherme Tucci. Quem me segue, seguir o Renato. Que são dois canais que a gente defende muito essa variabilidade de exercícios, de conhecimento, levando sempre diferentes visões para dentro do mercado da natação. E a gente nunca está parado, sempre em movimento aí, trazendo novos conhecimentos. Eu venho sempre, todo dia, 7 horas da manhã, eu coloco um exercício diferente da natação, já faço isso desde 2017, mostrando que a natação não precisa ser sempre igual, a natação pode ser criativa, a gente tem variabilidades enormes. Como diz o Mano, né, o Herculano, ele fala que os movimentos são infinitos dentro da água. A gente não tem limites de exercícios para a gente fazer dentro do ambiente aquático. Renato, obrigado. Obrigadão e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.